Boa noite a todos. Boa noite ao senhor presidente Ed Salomão, aos demais vereadores aqui presentes, e em especial ao Fernando Malon, que abriu essa oportunidade, né? Obrigada. Boa noite à imprensa também, que estão aí presentes, e aos internautas que acompanham aí pela internet. Obrigada. Boa noite. Então, me apresentando, né? Eu sou Karen, sou assistente social. Hoje eu sou coordenadora do CREAS, né? E hoje eu pedi esse espaço aqui para a gente discutir um assunto importante no nosso município, que são os adolescentes que cometem atos infracionais. Tem um aparelhinho aqui, eu acho que ele vai me ajudar aí com a minha apresentação. Então, esse slide está um pouco extenso, mas eu não vou falar assim. Obrigada, senhorete. Obrigada. Eu coloquei esse slide só para explicar como que funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social, onde funciona o CREAS. Né? O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, né? E a Secretaria Municipal de Assistência Social, nós trabalhamos com a política de assistência social, que é o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, né? No município, nós temos, dentro da proteção social básica, 3 CRAS, né, que temos 3 CRAS, um no Serra Alta, um no bairro Cruzeiro, outro no Centenário, né, que é trabalhada a proteção social básica, que trabalha-se com a prevenção. E nós temos o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS, onde eu sou coordenadora hoje. Né? Nós temos 3 serviços que acontecem no município, e um desses serviços, que é o que eu vim falar hoje aqui para vocês, que é o Serviço de Proteção Social Especial aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Né? Então, o serviço ele funciona dentro da média complexidade, que nós chamamos, né? Dentro do SUAS. E então, o assunto abordado hoje é o atendimento, né, socioeducativo executado com os adolescentes no nosso município. Né? Hoje nós temos uma equipe para atender esses adolescentes, né? Mas antes de falar sobre a nossa equipe, sobre o nosso serviço, eu queria explicar um pouquinho o que são as medidas socioeducativas, né? As medidas socioeducativas, elas são aplicadas a adolescentes que cometem ato infracional. O adolescente não comete crime, tá? O adolescente comete ato infracional. Por que ele não comete crime? Só comete crime pessoas que já estão desenvolvidas, só adultos. O adolescente ainda está em desenvolvimento. Então, o adolescente ele não comete crime, ele comete ato infracional. Então, quando a gente fala de algum crime de adolescente, a gente nunca usa, né, esse termo, a gente usa ato infracional. E é engraçado porque quando nós, que trabalhamos na assistência, lemos os jornais e está escrito crime, a gente sempre fica angustiado com essa situação. Né? Então, é ato infracional. Quais são, então, as medidas socioeducativas? Nós temos são 6 as medidas socioeducativas. A primeira medida socioeducativa, que é a mais leve, é a advertência. A advertência é dada pelo juiz, né? E é quando o ato infracional é mais leve, uma agressão verbal, por exemplo. Né? E é de responsabilidade do judiciário. Esses adolescentes, quando recebem uma advertência, eles não chegam para nós, né? Não chegam para o nosso serviço. Daí temos a obrigação de reparar o dano, que também é de responsabilidade da justiça, né, que é a devolução do valor, né, ou pichou uma parede, vai lá pintar, que também é de responsabilidade do judiciário acompanhar. E aí as próximas 2, que é a de responsabilidade do nosso serviço municipal, que é a prestação de serviços à comunidade, que é o adolescente presta serviço nas entidades cadastradas no nosso serviço. Né? Na verdade, esse serviço ele não é de caráter punitivo, ele tem que ser de caráter socioeducador, né? Socioeducativo. Não pode ser para punir o adolescente pelo ato infracional que ele cometeu.
ele deve despertar, né, eu coloquei ali para não esquecer de falar, que ele deve despertar a consciência social do adolescente, né? E a liberdade assistida, que é acompanhamento pela equipe técnica do serviço durante 6 meses desse adolescente. Então, o que hoje é o mais importante para nós, e o que a gente depende mais da sociedade hoje, né, para o nosso serviço caminhar bem, é a da prestação de serviços à comunidade, porque nós precisamos das instituições para que os adolescentes cumpram a medida. E aí, nós temos a semi-liberdade, que é a internação, que é de responsabilidade do Estado. Nós não temos, né, CASE, instituições socioeducativas de internação para adolescentes no município. Quando há um crime mais grave, que o adolescente precisa ser internado e institucionalizado, ele é institucionalizado fora do município, não é aqui. E aí, da semi-liberdade, ele sai de dia e volta à noite, né? E a internação, que é o sistema fechado mesmo. Então, nós também não temos aqui no município. Né? Então, hoje, no nosso serviço, né, dentro da assistência social, dentro do CREAS, nós temos uma equipe. Né? Essa equipe ela foi instituída em abril de 2013. Em abril de 2013, nós tínhamos uma média de 73 adolescentes, e esse número foi que já gerou para nós a necessidade de termos uma equipe específica para trabalhar com este serviço, com estes adolescentes. Né? Na época, era uma assistente social e uma psicóloga no início. Não, uma assistente social e uma pedagoga, que estão aqui presentes, muito obrigada. E depois a gente conseguiu uma psicóloga, e agora nós temos uma estagiária de nível superior. Assistente administrativa, mas é uma estagiária, para apoiar a equipe no trabalho. Né? Em 2013, eram 73. A gente mantém uma média desse número entre 90, 100 por ano de adolescentes. E hoje, atualmente, a gente está com mais ou menos 77 adolescentes. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que de 2013, quando foi instituído o serviço, isso não quer dizer que antes de 2013 não era feito, gente. Era feito, só que ainda com poucos profissionais. Agora, a partir de 2013, que nós temos uma equipe completa. Né? Então, de 2013 para hoje, a gente teve uma diminuição assim, expressiva dos números de adolescentes, mas ainda é um número muito alto para o município. Tá? Depois vocês vão ver, nós estamos em terceiro, aí no ranking dos municípios de médio porte. Né? Então, o serviço ele é ofertado dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social, né, através do CREAS. Esse dado era de um mês atrás, que nós tínhamos 99 adolescentes. Hoje, exatamente hoje, temos 77. Né? São Bento do Sul, com 80 mil habitantes, é o terceiro município de médio porte. A gente chama médio porte de municípios de 50 a 100 mil habitantes. Né? Com o maior número de adolescentes infratores. Em primeiro está Concórdia, que tem 73 mil habitantes, e em segundo lugar, Mafra, com 55 mil habitantes. Então, de médio porte, nós somos em terceiro, que tem o maior número de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Nós chamamos em meio aberto, né, porque eles não estão internados. Então, medida de socioeducativas em meio aberto. Né? E em Santa Catarina, o total são 14 mil adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, né, em toda Santa Catarina. Coloquei aqui também alguns trabalhos que foram executados desde 2013 até hoje, e o trabalho assim que nós temos feito com mais rigor e com mais preocupação é a capacitação com as instituições, com os socioeducadores, que recebem os adolescentes para o cumprimento da medida socioeducativa. Né? Então, nós temos reuniões com as entidades que recebem os adolescentes em cumprimento de prestação de serviços à comunidade, o atendimento individualizado com o adolescente, né, que cumpre a medida, né, visitas domiciliares, capacitação anual para as entidades que recebem os adolescentes. Este ano nós tivemos três encontros com as instituições, 24 horas de capacitação,
né, para as instituições que podem receber os adolescentes, né. Então, todos os anos a gente tem essa capacitação, né, e todos os anos com profissionais diferentes, de fora, contratados, ou conosco das próprias equipes mesmo. Oficinas, essas oficinas, quando o serviço começou a ser executado, nós tínhamos poucos locais para prestação de serviços à comunidade, então nós fizemos um contrato com o Senai, e o Senai ofereceu oficinas de marcenaria, mecânica, eletricista de automóveis, isso foi em 2014, se não me engano, foi 2014, e eles faziam o curso e depois eles faziam o curso, né, do Senai, e como a prestação de serviços eles preparavam, faziam alguma coisa em marcenaria, eles retornavam o aprendizado deles para a prestação de serviços à comunidade, né? E agora, esse ano, nós temos grupos semanais de liberdade assistida. A liberdade assistida, ela não os adolescentes de liberdade assistida não são atendidos pelas instituições, mas são atendidos por nós lá no serviço semanalmente. O número sempre de adolescente que comete ato infracional sempre é maior, né, o adolescente, o menino, né? E em 2014 esse número era alto, e em 2015 diminuiu o número de meninas e aumentou o número de meninos. Esse ano, eu deveria ter feito até um levantamento, porque esse ano aumentou o número de meninas novamente. Eu acho que está empatado ali com 2014 novamente. Não? Sei. Talvez não é pelo número de 100%, é pelo número de adolescentes. Talvez? Ou tem a porcentagem? Eu não enxergo daqui. Não? E olha que isso aí foi para o meu artigo da minha pós-graduação. Ok, muito mais meninos do que meninas, né? A idade em 2014 variava entre 13 e 16, né? E 2015 a idade aumentou um pouquinho, e esse ano está em 16, mais ou menos, a média dos adolescentes que cometem ato infracional. Não, o nosso número de reincidências é baixíssimo, sim. Já me adiantei aqui, então, na fala. E o maior número de incidência, mesmo pelo número maior de habitantes em Serra Alta, mas o número maior de adolescentes é de Serra Alta, né? E aí vai pelos outros bairros, mas pelo número, né, Serra Alta sempre vem na frente em todos os anos. Esse é um dado importante, eu só não consegui colocar em gráficos, mas eu acho que a gente também tem que pensar nisso, que os adolescentes hoje que cometem ato infracional, quase a metade estão fora da escola, né? E a gente tem muito adolescente que vai para o EMEJA, para o SEJA, mas nós sabemos que eles não frequentam, eles fazem só a matrícula, né? Eles não frequentam as aulas. Então, e esse número vem aumentando de 2013 para cá, dos adolescentes que estão fora das escolas, né? Dos adolescentes que cometem ato infracional ficam fora da escola, pela dificuldade que eles têm dentro das escolas, né? Do fato deles terem cometido o ato, e aí, quando eles são estigmatizados dentro da escola, é difícil mesmo, né? Eles manterem na escola. Eu acredito que a gente precisa também aqui aproveitar o espaço para a gente ver, modificar um pouco essa questão desses adolescentes, como as escolas podem lidar com esses adolescentes dentro da sala de aula, né? Para que eles não se evadam das escolas. Que até no EMEJA eles não ficam, que são 2 vezes, né, por semana.
não sei bem ao certo, mas acho que são 2 vezes por semana. Então, e o número, isso é preocupante, que o número vem só aumentando, né, da evasão escolar. Isso em todas as idades. E em 2015 eram só um adolescente que tinha nível médio, né, e a maioria tem nível fundamental. Não sei como que é, eu sou dessa época, mas não tem a 4ª série completa, a 5ª série completa. Desculpa que esse slide ficou muito pequeno, mas o ato infracional, né, com maior incidência, que em 2013, em 2014, era o de agressão física, né, e posse de arma, eu acho, furto, enfim. Em 2015, empatou quase com o uso e posse de drogas, né. O tráfico no município está aumentando muito, e a gente pode ver aqui pelos gráficos. E em 2016 também o número maior de adolescentes no momento são de adolescentes que trabalham no tráfico ou são pegos com drogas, né, com um volume grande de drogas, ou usando drogas, e aí eles vão para a prestação de serviços à comunidade, né, ou liberdade assistida, né, a medida socioeducativa em meio aberto. Algumas medidas executadas pelo serviço desde 2013, então são as capacitações anuais, a participação das equipes técnicas nas audiências de descumprimento. Isso, gente, a participação da equipe técnica nas audiências de descumprimento é quando o adolescente não cumpre a medida, ele recebe uma... o juiz chama novamente ele para nova audiência para o descumprimento da medida socioeducativa. E este ano nós conseguimos com que a equipe participasse dessas audiências, e nós estamos tendo um resultado muito positivo disso, porque é junto com o juiz e junto com o adolescente, já se combina com o adolescente que dia e em que instituição que ele vai prestar o serviço à comunidade ele vai se apresentar. Então, está sendo bem positivo, nós já tivemos 2 audiências esse ano com os adolescentes, e agora já teremos uma 3ª para este ano, né? Então, está sendo bem positivo, e também essa aproximação com o judiciário em relação a essa questão é muito importante. E a contratação de pessoa física e jurídica para ofertar os cursos aos adolescentes, né? O ano passado e esse ano nós fizemos reuniões com os secretários das secretarias municipais de assistência social para falar sobre essa questão, e também para chamar eles para nos apoiarem, para receberem os adolescentes para o cumprimento da medida, né? Elaboração, em 2014, nós elaboramos o Plano Municipal de Medida Socioeducativa. Esse plano ele é decenal, e todos os municípios de Santa Catarina elaboraram ele na mesma época. Nós temos este plano, né, já é feito. E o plano ele foi elaborado em conjunto com todas as com todas as secretarias e redes de proteção, né? Não foi feito só pela Secretaria Municipal de Assistência Social, a gente teve apoio de todas as secretarias. E assim, por que, né, trazer esse tema aqui para a tribuna, né? Então, claro, por se tratar, né, de um assunto altamente inquietante e conflituoso, né, porque não é fácil falar deste assunto e que as pessoas entendam que o adolescente não é um criminoso, né? Então, para quem não trabalha com o serviço, isso né, a gente tem dificuldades para atingir as pessoas, né, principalmente as instituições, para recebê-los para cumprir a medida, né? Por termos um número expressivo de adolescentes em cumprimento de medidas no município, porque precisamos enfrentar a situação, né, e atacar as causas. E o que eu sempre digo lá no CREAS, não só com o trabalho com adolescentes, mas sim com outras violações de direito, que a gente sempre está trabalhando com o fato já ocorrido, que a gente precisa pensar em questões de prevenção, para que o adolescente não venha, né, a cometer o ato infracional. E também porque a gente precisa muito do envolvimento da comunidade nesse processo. E eu queria também falar um dado bem importante para vocês, que é um dado do Conselho Tutelar, que o número mais alto que a gente tem de violência, né, que o Conselho Tutelar recebe, de denúncias, né.
eu tenho aqui os dados de janeiro de 2014 a janeiro de 2016, que a maior violência, né, é a violência da falta, né, da convivência familiar e da convivência comunitária das crianças. Então, a criança ela já vem com o seu direito violado desde pequeno, desde casa. Né? Então, imagine o adolescente que comete ato infracional, ele não nasceu infrator. Né? O adolescente ele não nasce infrator. E aí, pelos números que nós temos hoje do Conselho Tutelar, de que a criança, né, não sofre negligência em casa, sofre violência em casa, né? Imagine como que vai ser um adolescente. Né? Ele vai violar o direito dos outros porque ele já foi violado desde que nasceu. Né? E aqui nós temos, no total, de 2.202 casos atendidos pelo Conselho Tutelar em 2 anos, né? 1.491 são os casos em que as crianças tiveram seu direito violado dentro da família. Né? Então, é um número bastante expressivo, e aí a gente vê como é importante o trabalho, né, da assistência social, dos CRAS, na prevenção dessas questões, né, e tanto do CREAS, nós que já atendemos a situações de violação de direito, mas é um número muito expressivo. Né? Eu tenho esses dados porque hoje nós estamos elaborando o plano decenal da criança e do adolescente, né, também em conjunto com todas as secretarias. E, assim, é um número expressivo. Né? E aí a gente não justifica, mas a gente pode pensar um pouquinho nesse adolescente que nós temos aí hoje cometendo ato infracional. Né? E aqui o que eu peço aos vereadores aqui presentes hoje, que tenham maior cuidado, né, com o orçamento para projetos voltados para a criança e o adolescente, que tenham mais projetos voltados para essa demanda nossa. Né? Criação de projetos para adolescentes que cometem ato infracional, que englobem esporte, cultura, atividades de lazer. Hoje, no nosso município, nós temos poucos atrativos para os adolescentes. Né? E aí o traficante tem, provavelmente, aí um atrativo maior para eles e roubam esses nossos adolescentes. Né? Então, pensar mesmo, né, para a gente ter projetos aí que fortaleçam aí o atrativo para o adolescente. Envolvimento da rede de proteção nas políticas pensadas para essa demanda, né, é o que a gente tenta fazer na elaboração dos planos municipais, né, envolver toda a rede aí para o atendimento ao adolescente. A criação de uma comissão que discuta o tema, uma comissão socioeducativa com a participação do legislativo. E apoio na sensibilização das unidades públicas, e que esse é o mais importante, que é o apoio que nós precisamos de todas as secretarias e todas as instituições públicas para receberem o adolescente que comete ato infracional. Sem o apoio das instituições, nós não temos como executar o serviço. Né? E mesmo com todas as nossas capacitações, que nós fazemos todos os anos, capacitações com sensibilização, ainda não temos um número expressivo de instituições cadastradas para encaminhar os adolescentes. Já estou finalizando, gente. Queria agradecer, então, aqui pelo espaço, né, disponibilizado, pela equipe técnica que hoje trabalha com os adolescentes, né, e parabéns pelo número de adolescentes, né, que está diminuindo no nosso município, mas ainda precisamos trabalhar com a prevenção para que a gente não tenha nenhum adolescente, né, cumprindo medida socioeducativa, porque se tiver adolescente lá é porque tem adolescente cometendo ato infracional em nossa sociedade. Né? Em especial a todas as instituições que hoje recebem ou já receberam, né, adolescentes para o cumprimento da medida socioeducativa. Hoje nós temos todos os CRAS recebem, a Secretaria de Saúde, o DETRU, o museu, as hortas comunitárias que são da assistência social. Dentro da assistência social, nós temos adolescente cumprindo medida socioeducativa, inclusive com a secretária municipal de assistência social que está ali, a Marisa. Educação, a Secretaria de Educação recebe, a IMAB recebe, né? Então, e a gente diz assim, que sem eles, né, sem os socioeducadores, sem aquelas pessoas que estão lá dentro, responsáveis pelos adolescentes, nosso serviço não poderia ser executado.
Então, muito obrigado para as instituições mesmo que recebem, né, e que continuem recebendo e que a gente tenha mais instituições para receber os adolescentes. Né. A gente fala que eles são agentes de transformação social, né, e eles são mesmo, porque, na verdade, se o adolescente for cumprir a medida socioeducativa, ele for maltratado, ele não vai cumprir a medida, então, para nós também não adianta. Né? E aí, a medida socioeducativa, o tempo de horas que o adolescente tem para cumprir, sempre vai depender do ato infracional que ele cometeu e o juiz, o quanto de horas que ele vai dar. Né? Mas não pode ultrapassar de 4 horas por dia do adolescente. E, às vezes, tem adolescente que recebe, por exemplo, 12 horas de medidas socioeducativas. Coloca 12 horas ele para ficar em algum lugar e pronto, já terminou a medida. Mas não podemos, porque, na verdade, em 12 horas diretas, assim, a gente não consegue fazer com que ele reflita sobre o ato infracional que ele cometeu. Né? Então, no máximo 4 horas por dia. Né? E também é 1 vez na semana, 2 vezes na semana. O adolescente não fica na instituição a semana inteira. Né? Então, essa abertura de espaço é muito importante. E, para finalizar, né, eu gostaria de convidar a todos, né, e que todos que estão nos acompanhando, para participar do primeiro seminário municipal de medidas socioeducativas. Né? Os convites já entreguei aos vereadores. Será no dia 17 de outubro, segunda-feira que vem, no Instituto Federal Catarinense. Né? Nós teremos uma palestrante, uma socioeducadora, arte educadora, Berna Santana, que falará sobre o assunto. Esse desenho foi elaborado pelos adolescentes de medidas socioeducativas. Nós só demos uma ajeitada na forma, mas foi isso, né, um adolescente fez com que ele desenhou, né, 2 caminhos. Ele tem 2 caminhos a seguir. Né? Um das incertezas, né, que se ele seguir para o lado do ato infracional, ele pode vir a ser preso. Né? E ele tem o outro caminho também. Então, ele tem duas escolhas. E o seminário é para falar sobre isso, da importância da rede de atendimento para o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. Será o dia todo, mas eu acredito que será bem proveitoso, né, para a gente discutir ainda mais esse tema em nosso município. Muito obrigada. Karen, um momentinho. Eu gostaria que, se você pudesse permanecer um pouco aí, 2 vereadores querem fazer, o vereador Fernando Malon e o vereador César Godoy, querem fazer um questionamento em relação ao assunto. Por favor, Sim. vereador Fernando. Bom, Karen, obrigado por ter vindo. Obrigada. Foi importante você trazer esses esclarecimentos para nós. Agora tem uma pergunta ali. Quando falou da divisão por bairros dos atos infracionais cometidos por menores, Serra Alta, Centenário, vocês têm informações do porquê estes bairros são os que detêm o maior número de menores infratores? E continuando a pergunta, a gente sabe, sempre fala, porque são os bairros mais estigmatizados. Né? O que pode ser visto para que esses números caiam, principalmente em alguma ação talvez pontual naquele bairro? O que está faltando para que aquela comunidade cresça, saudável e, consequentemente, tenha os menores saudáveis do ponto de vista de comportamento? Isso é a pergunta que eu faço. Se você responder, depois eu continuo no resto. Então, assim, eu já sou assistente, mas fui assistente social do CRAS de Serra Alta, né? Eu vejo que em Serra Alta o número o que eu acredito que seja um dos relevantes, assim, é o maior número de pessoas com renda mais baixa, né? E tráfico. Tá. E mesma coisa no Centenário. A gente sabe, a criança, o adolescente, vai ter mais chances, mais risco de apresentar problemas, convivência, essas coisas, por conta da família. Uma família mal estruturada e tal. A gente vê muito, e os pais não se tocam. Eles tiveram problemas na infância de comportamento, de atendimento por parte dos pais, foram negligenciados,
sofreram violências físicas, maus tratos, essas coisas todas, e eles crescem achando que isso é normal, muitas vezes, e jogam isso para os seus filhos. E é um efeito dominó, né? Eles foram maltratados, vão maltratar seus filhos, que por sua vez vão maltratar os netos, e assim vai. Então, a partir do momento que os pais... A gente vê muitos pais jovens, né? Pais que nem poderiam ser, não deveriam ser pais com tão pouca idade. 17, 18 anos. Nem ainda 13. Cresceram ainda emocionalmente, psicologicamente, e já são pais. E aí, maltratam seus filhos. Eles acham normal tratar os filhos daquele jeito, porque eles são tratados. Não seria o caso de, eu não sei se deve existir, políticas, a gente visa atender os menores, mas se nós conseguíssemos estancar ali com os pais, estes pais, e aí eu quero perguntar, é feito um trabalho com os pais desses adolescentes infratores? Sim. Para que eles acordem, porque eles vão achar, o meu filho é assim mesmo, o meu filho tem problemas, o meu filho não quer saber de estudar, eu não sei o que faço com essa criança. Quando, na verdade, muitas vezes os problemas estão nos pais mesmo. Sim. O adolescente ele precisa de uma pessoa de referência, né? A referência desses adolescentes, da maioria, somos nós do serviço, é a instituição que lhe acolhe, né? E agora, na semana passada, eu participei de uma audiência pública em Florianópolis sobre o assunto em meio aberto, e o número de pais que participam, que a gente chama, que eles frequentam, né, o serviço, tem diminuído muito, né? E isso é no estado e isso é em São Bento do Sul, né? A mãe às vezes nem atende o telefone, o pai menos. O pai atende e fala que vem ao atendimento e não vem, né? E, na verdade, a nossa facilidade ainda hoje é maior com o adolescente. E aí, quando nós temos um documento que nós precisamos elaborar para o judiciário, que chama PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, ele não é feito sozinho, ele é feito com a família, né? Porque é lá que nós vamos dizer como ele vai cumprir a medida socioeducativa dele, e por que ele está lá no serviço e por que ele precisa cumprir a medida. E nós temos um número expressivo de adolescentes que vêm sozinhos, né? E aí nós temos essa dificuldade, sim, mas nós tentamos, sim, trabalhar os pais, né? Teve uma época que nós fazíamos grupo, né, com os pais, e a gente vê uma dificuldade grande aí. Os pais eles não se envolvem mesmo nessa questão do adolescente, porque eles já dizem que não adianta mais. Mas eles não têm a consciência de que ele violou, os pais são os violadores do direito daquela adolescente desde o nascimento, né? E eu já concluo, senhor presidente. Às vezes a gente vê, pela minha experiência como advogado, a gente vê muitas vezes pais que se separam. E tem até uma boa situação financeira, uma situação financeira estável, podem dar os confortos, mas não são pessoas ligadas na questão do crescimento emocional, psicológico de uma criança. E esta criança pode ter problemas, sim. E com mais chances, mais risco de ter problemas, isso vai desencadear com o livro adulto no lar, nos seus filhos. Aí daqui a pouco vem alguém dizer, é porque isso é o poder público não dá conta, porque o poder público é relapso, porque eles são incompetentes. A sociedade tem que atentar da sua responsabilidade, dos pais principalmente, da sua responsabilidade perante estes menores. Né? Eu ia falar e deixei anotado e esqueci, o senhor me fez lembrar, que nós temos o costume, o adolescente também tem o costume de dizer que não dá nada, né? E nessa questão do não dá nada, a sociedade também tem a sua parcela de culpa, né? Porque se nós temos dificuldade para a abertura, né, desse adolescente por cumprimento da medida socioeducativa, a gente está ajudando no não dá nada, né? E aí isso a gente vê também aí em rede, né, nacional, não é só aqui no município. Obrigado. Nada.
Obrigada. Vereador César Godoy, por favor. Boa noite, Karen. Boa noite. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, pela Obrigada. exposição. É uma consideração bem rápida, bem singela, bem pontual também nesse sentido. Em 2013 ou 2014, eu não consigo me recordar, eu e o vereador Pete, sob a condução do vereador Pete, nós temos a frente parlamentar em defesa da pessoa com deficiência. Eu vejo que a frente só é composta por nós dois, ela pode ser composta até por um vereador só ou pelos 10. Eu acredito que ela teve alguns avanços, né, vereador Pete, principalmente pela condução da presidência pelo vereador Pete. E eu digo isso porque teve um dos tópicos, eu anotei, de todos eles, que diz que seria necessário uma comissão que discuta o tema, inclusive com a participação do Legislativo. Dos 10 que estão aqui hoje, 6 farão parte da próxima legislatura, salvo o melhor juízo, vereador Fernando Malon, vereador Nevaldo Bogo, vereador Edi, Votroba, Pete e eu. E mais 4 que ingressarão. Eu digo isso porque é fácil de a gente já estabelecer um contato para talvez criarmos uma frente parlamentar, não vou nem dar nome agora, porque foi tudo de inopino, mas eu acho que é uma forma interessante e eficaz do Legislativo discutir internamente isso e poder levar para a cidade e principalmente para vocês que precisam dessa parceria, assim como nós precisamos. Eu vou tentar reformular, como São Bento do Sul precisa dessa parceria. Então, eu não asseguro que até o dia 17 de outubro a gente consegue desenvolver muito, até porque seria... nós estamos em pleno mandato, mas muda daqui a poucas semanas, mas pelo menos entrar em contato com esses 6 que foram reeleitos aqui, para ver do interesse deles em montar essa frente parlamentar e a gente avançar nesse sentido. Eu acho que daí para o dia 17, pelo menos a ideia pode ser lançada nesse seminário municipal. Eu acho que é interessante, é uma forma que o Legislativo pode contribuir ativamente com essa causa. Obrigado, Cátia. Com certeza. Muito obrigada. Mais algum vereador gostaria de fazer algum questionamento? Então, nós agradecemos, então, Karen, a sua participação e colocamos a casa sempre à disposição, né? Principalmente por se tratar de um assunto tão importante, né? Então, muito obrigado pela participação. Muito obrigada. Boa noite a todos. Palavra livre. Escrito na palavra livre, 9 vereadores. Nós vamos conceder para cada vereador, começamos com um pouco de atraso, vamos conceder 8 minutos para cada vereador. Solicito ao secretário para que faça o sorteio do primeiro vereador, fazer uso da palavra livre. Vereador número 5, vereador... César Godoy. Vossa Excelência, vereador, tem o tempo de até 8 minutos para as suas colocações.